Eu fui completamente enganado. Acho que é impossível você dizer que One Piece não é um dos mangás barra anime mais famosos que existe. E eu passei muito tempo sem saber nada sobre esse anime. Só sabia, tipo, o nome de 2 personagens e que tinha 1000 capítulos. Eu só ouvia falar o quanto essa obra é complexa e cheia de conexões e que você precisa de um doutorado em sociologia pra entender. E foi exatamente com essa expectativa que eu fui ler. E meus amigos, é simplesmente nada do que eu tinha pensado. Eu sinto que eu tô lendo, sei lá, Chaves, só que com menos enredo e menos graça. E no meu caso, eu preferi pegar a versão e-book, até porque, como eu já falei, né, tem muitos capítulos e eu não queria pagar um IPTU só pra poder manter a coleção, mas eu já tô me prolongando muito aqui nesse começo. Então, antes de ir pra história, eu só queria pedir pra você se inscrever e é isso. Em One Piece, vamos acompanhar Luffy. Ah, não é assim que se fala o nome dele. Desculpa, eu li assim, então eu vou falar assim. E o Luffy é a pessoa mais idiota que eu já conheci. E eu nem falo isso como uma ofensa. É porque eu realmente acho que não existe outra palavra pra definir ele, que senão idiota. E pra vocês terem noção, a primeira cena que ele aparece, ele simplesmente mete uma faca no próprio rosto. De propósito, nem foi acidente, tipo, criança correndo com faca. Ele até faz um showzinho chamando a atenção das pessoas pra elas olharem. Ah, mas ele deve ter um bom motivo pra fazer isso, né? Bem, acontece que tem uns piratas atracados na vila onde o Luffy mora. E eles estão ali tem mais ou menos um ano. E nesse tempo, o Luffy se aproximou desses piratas. Em especial do capitão deles, que é o Shanks, o Ruivo. E o pequeno Luffy, ainda uma criança, queria entrar pro bando deles. Mas eles obviamente não aceitam, né? Ele é uma criança. E o que o idiota faz? Prova que eles estavam certos e mete uma faca no rosto. Ai, mas você tá falando mal de uma criança. Não melhora. Ele cresce e continua idiota. E você até pensa que tudo que acontece nesse primeiro capítulo é pra mostrar um amadurecimento dele, um aprendizado, alguma coisa do tipo. Mas não! No final eu nem sei qual é a necessidade de todo esse flashback. Mas como aqui a gente é profissional, a gente vai tintim por tintim da história. Infelizmente a gente não vai pular nada. E meus amigos, se vocês achavam que ser mordido por uma aranha radioativa era uma origem de poderes idiota, é porque vocês não viram isso aqui. Pois o Luffy ganha os poderes dele, porque caso você não saiba, ele é o pirata que estica, né? Então ele tem que esticar. E pra fazer isso ele come uma fruta. Uma fruta chamada Gomu Gomu no Mi, que simplesmente dá poderes pra quem come. Mas também tem um detalhe aí, porque quem come ela não pode mais nadar. O que na vida da maioria das pessoas não seria um grande problema. A não ser que você seja um idiota que, mesmo com essa fraqueza, ainda queira virar um pirata. E por que pirata? Por que ele não vira, sei lá, aviãozinho, bandido? Ser um ladrão é a mesma coisa que ser um pirata, só que você não tá na água. E falando em ladrões, a treta começa quando bandidos entram no bar em que os piratas frequentam, enquanto o Luffy estava presente. E eles chegam lá arrumando confusão por conta da bebida, só que o Shanks e os piratas não dão bola nenhuma. Porém, o Luffy fica putaço, mesmo com o Shanks falando que não vale a pena ficar brigando por qualquer coisinha. Mas o nosso pequeno idiota não se esquece disso, e isso acaba virando um problema, quando em outro dia, enquanto os piratas estavam fora, os bandidos voltam no bar para comprar bebida. Sim, bandidos comprando bebida. Nada demais, nenhum problema até aí então. A não ser pelo Luffy, que tenta tirar satisfação com eles. Meu Deus, essa criança não tem pai não. O guri passa o dia todo no bar e os bandidos batem no Luffy. Inclusive percebem o poder dele de se esticar, o que só faz eles quererem bater mais ainda no moleque. O que eu até entendo, né? Porque deve ser mó legal. Você bate no guri, ele fica ali boing, boing. Mas pra infelicidade deles, os piratas chegam e acabam com a festa. Só que um dos bandidos sequestra o Luffy e leva ele pro mar. E lá ele empurra o coitadinho do barco. Mas pelo menos, um momento depois, o barco do bandido é comido por um peixão. Mas pera lá, ao meu ver, o coitado do Luffy tá nadando aqui, no mínimo boiando. Eu achei que a água pra ele ia ser tipo uma kryptonita, e já tinham falado antes que, além dessa fraqueza, o Luffy nem sabe nadar, mas sei lá, né? Tá bom, se essa é a fraqueza de água dele. O peixão vê a criança ali dando bobeira e, tal qual um pitbull, ele parte pra cima dele. Porém, bem na hora, o Shanks aparece e protege o Luffy. E perde um braço. Eba. Tudo acaba bem quando termina bem. Sei lá como ele salvou o Luffy e como uma criança que não sabe nadar é um cara com um braço só. Voltaram vivos, mas tudo bem. Com todos os piratas novamente reunidos na vila, eles se despedem porque eles pretendem ir pra outra ilha e eles não pretendem voltar. E o Luffy pela primeira vez aparenta ter um pouquinho de bom senso e aquieta o Kuno, fica pedindo pra ir junto com eles. Até porque depois do cara ter roubado a fruta mágica dos caras e fazer o capitão deles perder um braço, é o mínimo, né? Mas mesmo assim, o Luffy promete que vai se tornar um pirata. E antes de ir embora, o Shanks dá o chapéu dele para o Luffy. E agora sim, One Piece
finalmente começa. 10 anos se passam e o dia mais feliz dessa vila chega, pois o Luffy, agora crescido, decide partir. E a primeira coisa que ele faz como pirata é socar um peixe. Ele dá um soco num peixe. Caralho. E digo mais, essa não vai ser a última vez que o Luffy agride um animal. Por que exatamente ele esperou 10 anos pra virar um pirata? Eu sei que lá atrás, quando o Shanks ainda tava na vila dele, ele falou que dali uns 10 anos o Luffy poderia se tornar um pirata. Mas porque ele literalmente esperou 10 anos? Esse moleque tem, sei lá, algum grau de autismo? Deve ter idade mínima pra tirar carteirinha de pirata. Mas a espera mal importa, porque o Luffy não sabe usar um barco e não demora pra ele afundar num redemoinho. E é incrível que toda aquela história de infância do Luffy não serviu pra literalmente nada. Tu acha que depois de tomar uma atitude imprudente e fazer o cara perder um braço, ele ia tirar algum aprendizado daquilo? De, sei lá, não agir com imprudência? Porra nenhuma. 1000 capítulos. E tudo podia acabar aqui. Mas Eba, ele não morre. Ele se salva se escondendo dentro de um barril e ficando à deriva no mar. E assim ele fica, até ser encontrado pelo Kobe, esse carinha aí. Eu não tenho certeza se ele é uma criança ou um anão. E que também é bem escandaloso. Ele faz parte da tripulação de uma pirata chamada Alvira. Ela é grande, gorda e gosta de ser bajulada pela tripulação dela. Ela bate neles e é má. E ela tem um puta ouvido, porque quando o Kobe acha o Luffy, ela escuta ele se despreguiçando e já chega de longe, quebrando tudo. Nisso ela acaba jogando os dois pra longe, parecendo dois desenhos animados. Mas eles são desenho, né? Eles só estão estáticos. Mas os dois acabam no meio de uma floresta, passam um tempo junto, conversando. Ou melhor, com o Kobe tentando conversar, né? Porque ele fala que tem sonho de ser da marinha e sei lá o que. E o Luffy dá zero fodas pra isso. A Alvira acaba encontrando os dois, mas pro Luffy não tem problema não. De mulher a peixe, ele bate igual. E ele derruba a pirata com um único soco. Então o Luffy pede um barco pra tripulação da Elvira, o que é muito humilde da parte dele. É tipo um ladrão quebrar a janela do teu carro só pra roubar a bolsa. E tipo, eu sei que isso acontece bastante até, mas porra, pra que levar só a bolsa? Leva tudo logo! Como a pessoa ia adivinhar que pra porra do seguro cobrir uma janela quebrada, tinha que ter uma cobertura adicional. Mas então, agora em um novo barquinho, Luffy e Kobe partem em viagem para a cidade base da marinha. Pro Kobe poder se alistar na marinha lá, e pro Luffy poder encontrar um cara chamado Zoro. Pois quando a Elvira tava perseguindo os dois na floresta, o Luffy escutou ela mencionando esse cara. E por algum motivo, ele achou que seria uma boa ideia chamar ele pro bando dele. O Zoro, que a Elvira descreveu como sendo um implacável caçador de piratas. Realmente, o Luffy é um gênio, né? Ele é a prova viva que seleção natural não existe nesse mundo. Quando os dois finalmente chegam na cidade em que o Zoro está preso, os dois candangos acabam percebendo que as pessoas ali têm muito medo do nome Zoro. Mas não só temem ele, como também temem o capitão da base da marinha, o que deixa o Kobe com uma pulga atrás da orelha. Inclusive, nesse terceiro capítulo, o Kobe tá um personagem muito mais legal. E eu nem sei se é mérito dele ou se pelo Luffy ser tão chato, qualquer pessoa do lado dele parece legal. Os dois encontram o Zoro amarrado no pátio da base da marinha e do nada brota uma criancinha que tenta dar bolinhos de arroz pro Zoro. Porém, o filho da puta, quero dizer, o filho do capitão da marinha, aparece, um cara bem estranho chamado Helmepo? 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 Eumepo, que usa da influência do pai dele pra fazer o que ele bem entende. E ele é mau. Acho que não tem muita ambiguidade nesse mangá. Ou você é bom, ou você é malvado, mal, coisa ruim, feio. E no caso dele, ele é coisa ruim. Ele já chega roubando os bolinhos, jogando no chão, fazendo a guria chorar. Inclusive pede pros capanga dele arremessar ela que nem um saco de lixo por cima do muro. Por conta dele, que o Zoro tá preso, pois ele andava por aí com um lobo de estimação, que vivia azucrinando as pessoas, até que esse lobo tentou atacar essa garotinha. Porém, o Zoro interviu e matou o lobo. E ele tá preso desde então. E quando a garotinha conta isso pra nossa duplinha, o Luffy, decidido a ter o Zoro como membro, vai até a base da marinha de volta. E como é fácil entrar ali, né? Segurança não parece ser muito forte deles. Entra, sai, eu não vejo nenhum guarda ali. Também quem mandou a marinha fazer uma base em terra, né? Agora eles têm que contar com a terrinha pra cuidar deles. Entendeu? Mar, marinha, terra. O Luffy oferece ajuda ao Zoro, o que ele nega, já que ele não tem interesse em se tornar um pirata, até porque ele é um caça-piratas, né? E além disso, o Zoro diz que fez um trato, que é, caso ele sobreviva por 30 dias, o Mepo Mepo vai soltar ele, o que é mentira. Tipo, óbvio, né? Isso
tava meio na cara. Ele falou isso só pra sacanear o Zoro. Provavelmente ele não percebeu porque tá ali sem água e comida, né? Já tá fazendo efeito sobre a cabeça dele. Mas além de ser impossível ele sobreviver, eles pretendem desviver o Zoro daqui uns 3 dias. O que sim, o Luffy já sabia, mas não pense que ele vai passar essa informação pro Zoro não. Seria muito simples. Ao invés disso, o Luffy manda um "e daí" e invade a base da marinha para recuperar as espadas do Zoro. Enquanto isso, na base da marinha, a gente finalmente conhece o Capitão Morgan. E resumindo bem, ele é um cara mau que mata qualquer um sem precisar de grandes motivos, inclusive o próprio pessoal dele. Ele tem uma mão de machado e odeia o filho, assim como ele odeia todo mundo. Que não ele, né? Porque ele é bem narcisista. Tanto que nesse momento eles estão lá subindo uma estátua do Capitão Morgan. Eu não sei exatamente o porquê botar uma estátua nesse lugar. Tipo, é meio restrito, né? É o topo do bagulho. Não é como se muita gente fosse ver. Mas pouco importa, porque voltando ao Luffy, óbvio que a maneira como ele invadiria a base da marinha seria da maneira mais idiota possível. Ele simplesmente usa os poderes dele pra se catapultar até o topo, o que de alguma forma realmente dá certo. Porém, ele acaba aterrissando em cima da estátua do Capitão Morgan e quebra ela. E ainda sequestra o Helmep. Azar do Luffy, porque provavelmente o Capitão Morgan seria muito mais compreensível com ele se ele fizesse o contrário. Quebrasse o Helmep e sequestrasse a estátua. Mas enquanto o Luffy executa o plano brilhante dele, de volta ao pátio, o Kobe tem uma brilhante ideia que eu sinceramente não sei como o abdicado de sabedoria do Luffy não teve, que é soltar o Zoro. Parabéns por ser a única pessoa sã nesse mangá. E não, mataram ele! Ah não, deixa. Tá vivo, tá vivo. Antes de conseguir soltar o Zoro, eles são cercados pelo exército da marinha. Todos com armas apontadas para eles. Só que antes de atirar, a gente tem momento flashback. Nele a gente vê o passado do Zoro, onde ele era o melhor aluno de uma escola de espadachins, a não ser pela Nepo Baby, filha do sensei deles. Aí eles têm uma rivalidade, sei lá o que, blá blá blá. Eles vão lá e fazem um trato de que pelo menos um deles tem que se tornar o melhor espadachim do mundo. Só que a guria cai da escada e morre no dia seguinte. Voltamos ao presente. Os soldados da marinha atiram, porém bem na hora o Luffy aparece e protege o Zoro e o Kobe. O Luffy reflete todas as balas e os soldados ficam bem assustados com o poder dele, até dizem que é o poder do demônio, o que, poxa, né, vacilo, o cara é chato, mas chamar de demônio também é esculachar. Não, esquece. Ele é um demônio sim, porque o infeliz consegue salvar eles da bala, mas não consegue desamarrar o nó. E como mandar bala não funcionou, os caras partem pra cima na espada. Só que antes deles conseguirem atacar, o Zoro se solta e faz isso? Que merda isso? Porra, que pose feia. Isso sim é poder do demônio, mas funciona. Ele consegue segurar o golpe de todos os marinheiros com isso. E ameaça cortar eles ao meio. Porém, ele tá com uma espada na boca, então eu imagino que eles devem ter escutado alguma coisa do tipo... eu corto o seu recorte. Os marinheiros percebem que não vai dar não, e o Capitão Morgan entra em ação. O Luffy até dá conta dele, só que o Helmeppo aparece, ameaçando atirar no Kobe. Porra, o cara já tá todo estrupiado, não dão um minuto de sossego pra ele. Mas o Luffy é formado em negociação com o refém e dá um supapo no Helmeppo do mesmo jeito. E nisso o Capitão Morgan até tenta atacar o Luffy pelas costas, só que o Zoro vai lá e, sei lá, mata ele, eu acho, eu não sei. Os marinheiros então comemoram a liberdade das mãos do Capitão Morgan, ou melhor, da mão, né? Ele só tinha uma. O pessoal da marinha agradece o Luffy pela ajuda, porém, como ele é um pirata, ele não pode ficar ali. O que o Luffy compreende e concorda em sair dali. É sério, eu não sei qual é a definição de pirata pra ele.